a gente está repercutindo a decisão de Alexandre de Moraes, que manda prender Jair Bolsonaro de forma preventiva pela garantia da ordem pública, tá? Lembrando, não é o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses com relação ao golpe de Estado a que Jair Bolsonaro foi condenado, porque ainda resta um recurso. A gente está falando especificamente de uma prisão preventiva por garantia da ordem pública. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, chamou uma vigília em homenagem e apoio a Jair Bolsonaro. E o argumento da Polícia Federal, mas também de Alexandre de Moraes, é de que nessa confusão da vigília, nesse momento ali, Jair Bolsonaro teria tentado violar a tornozeleira eletrônica, tentado romper, portanto, a tornozeleira eletrônica que ele usa, porque ele segue, lembrando, ele estava em prisão domiciliar até a manhã de hoje. Ele tentou violar por volta da 00:08, portanto, nessa madrugada ele tentou fazer isso. E, segundo Alexandre de Moraes, nessa decisão, seria um movimento, então, para tentar fugir. E Alexandre de Moraes argumenta, inclusive, os exemplos de Carla Zambelli, de Ramagem, de Eduardo Bolsonaro, que conseguiram e que estão fora do Brasil. Portanto, é uma preocupação por parte de Alexandre de Moraes. A gente continua lendo os principais pontos com relação a isso, tá? E vou trazendo para vocês também os trechos que a gente está destacando para você. Além do fato de que Jair Bolsonaro, segundo Alexandre de Moraes, teria tentado romper a tornozeleira eletrônica por volta da 00:08 pelo horário de Brasília, tem outro ponto aqui para a gente trazer para vocês aqui com relação a isso, tá? Que existe uma repetição do modus operandi da convocação de apoiadores. Isso na página 15. Tudo com o objetivo de causar tumulto para efetivar interesses pessoais criminosos. Portanto, é quase que uma relação, lembrando, com o que aconteceu lá no dia 8 de janeiro. Vou chamar o Theo Cury de novo, porque a gente tem a informação de que a PGR concordou com a prisão preventiva. Theo. Se a gente conseguir colocar em tela, na página 16, o ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, lembrando que o que a gente tem de público nesse momento é a decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando a prisão preventiva do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Não há nesse momento ainda a divulgação da representação da Polícia Federal, nem mesmo a manifestação, parecer da Procuradoria-Geral da República. Mas dá um spoiler o ministro Alexandre de Moraes nessa decisão dele. O ministro afirma na página 16 o seguinte: a Procuradoria-Geral da República se manifesta no seguinte sentido: que diante da urgência e gravidade dos novos fatos apresentados, a Procuradoria-Geral da República não se opõe à providência indicada pela autoridade policial. Deixando muito claro que a PGR se manifestou favoravelmente à representação da Polícia Federal, que solicitou a determinação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes. Então, parte da Polícia Federal essa solicitação, Alexandre de Moraes recebe a solicitação, encaminha para a Procuradoria-Geral da República e o Procurador-Geral Paulo Gustavo Goné Branco se manifesta favoravelmente ao pleito da Polícia Federal. Volta o processo para Alexandre de Moraes e ele toma a decisão de decretar a prisão preventiva do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, prisão preventiva que aconteceu na manhã deste sábado por possibilidade de fuga diante da vigília que foi convocada para acontecer no entorno da residência do ex-presidente. De acordo com Alexandre de Moraes, poderia causar um tumulto que poderia propiciar a fuga do ex-presidente, medida que foi tomada para evitar que isso acontecesse. Não significa que aconteceria, mas diante do eventual risco, o ministro determina a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, que já foi para a Superintendência da Polícia Federal, passou pelo exame de corpo de delito e agora o próximo passo é a realização de uma audiência de custódia, que nada mais é do que a constatação de se a prisão seguiu os parâmetros legais, se os direitos do ex-presidente foram respeitados e se houve algum tipo de abuso ou violação na ordem de prisão executada pela Polícia Federal. É isso que vai acontecer quando a audiência de custódia de fato tiver início.